Boa noite a todos. Quarta-feira, que maravilha, nós estamos aqui mais uma vez. Eu sou o pastor Júlio Costa, somos da Igreja do Ministério Luz Apostólica e mais uma vez com vocês, nossos irmãos e amigos, pessoas que nos acompanham através dessas lives que nós fazemos aqui toda quarta-feira e todo domingo, mas quarta-feira é estudo bíblico. Estamos estudando o Novo Testamento. E na semana passada, na quarta-feira passada, começamos a estudar a epístola ou carta aos Hebreus. E vamos dar sequência, porque nós, na semana passada, falamos sobre a introdução da carta aos Hebreus. Hoje nós vamos começar sistematicamente o estudo dessa carta, dessa epístola, e que é muito rico, de muitas informações e é de suma importância. Nós concluímos o estudo do livro de Atos dos Apóstolos e pulamos para a Epístola aos Hebreus, deixamos Romanos, deixamos Epístolas Paulinas para depois, porque a Epístola aos Hebreus é fundamental e ela é quase uma sequência, né, do livro aos Hebreus, porque, como nós falamos na semana passada, também é cogitada a Lucas a autoria da carta, a autoria do livro, ok? Mas nós vamos falar sobre isso aí ao longo desse nosso estudo. Eu peço que você pegue a caneta, pegue uma caderneta, um papel, junto com seus amigos e familiares, e se ligue agora no momento. Eu vou falar muitos textos bíblicos que não vai aparecer de repente para você aí na tela, porque é um número muito grande. Nós botamos alguns, mas não todos, tá? Tendo em vista que tem muito contexto, muito conteúdo. Então a gente vai falar, é bom que você esteja com a caneta, fazendo as anotações necessárias. Muito bem. Quem trocaria um lustroso carro novo por outro velho e enferrujado? Ou um refulgente anel de diamante por uma peça de bijuteria pretejada? Perguntas super interessantes, que questionamento, né? Somente uma pessoa insensata faria negócios como esses que nós acabamos de colocar aqui como questionamento, é verdade? E o livro aos Hebreus foi escrito para pessoas que estavam em perigo de fazer um negócio dessa natureza, exatamente uma tal troca assim. Eram cristãos pensando em deixar seu relacionamento com Cristo para voltar a viver sobre a lei de Moisés, ok? Se submetendo à lei de Moisés. O escritor de Hebreus estava determinado a mostrar aos seus leitores que esta escolha idiota, seria essa. Seria uma escolha idiota, uma escolha terrível. Seria como trocar realmente um carro, né, novo por um carro velho todo enferrujado. Seria como trocar uma joia de brilhante por uma bijuteria. Então seria um ato muito errôneo por parte dos hebreus. O autor de Hebreus não se identificou pelo nome, ele não se identificou, nós falamos na semana passada inclusive a respeito disso, ele não se identificou pelo nome, tá, no seu livro. Ele conhecia Timóteo e possuía sólido entendimento do Velho Testamento. Aí você pode conferir isso em Timóteo capítulo 13, versículo 23, ok? E esse conhecimento que ele teve, que ele tinha, fez com que ele escrevesse todas as linhas de Hebreus. Muitos estudantes da Bíblia acreditam que foi Paulo quem escreveu Hebreus, né? Muitos estudantes, mas outros argumentam que esse autor não era um dos apóstolos. Aí você pode conferir Hebreus capítulo 2, versículo 3, tá? Provavelmente, o máximo que podemos concluir, com certeza, é que o autor era inspirado. Isso é o máximo que nós podemos concluir. Havia inspiração do Espírito Santo para que o livro de Hebreus fosse escrito. Em vista do tema do livro, é improvável que o autor tivesse deixado de mencionar a destruição do templo no ano 70, depois de Cristo, ou da era cristã, se esse evento tivesse ocorrido ao tempo da escrita do livro, uma vez que ele não citou esse evento para apoiar seus argumentos.
tá? Você pode ver Hebreus capítulo 10, versículo 25, para poder conferir, para uma possível referência, ok? Podemos aceitar que ainda não tivesse acontecido esse evento, tá? Uma data bem próxima, talvez, foi escrito o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, tá? Tem uma data aí mais próxima, como sendo o ano 65 da era cristã, ou depois de Cristo, ok? Data em que ele possivelmente foi escrito. Hebreus foi escrito claramente para ouvintes conhecedores das Escrituras, não foi para leigos, foi para conhecedores das Escrituras, ok? Do Velho Testamento, especificamente, especialmente dos rituais de sacrifícios da velha lei. É evidente que os leitores pretendidos eram judeus cristãos, por exemplo. E aí você pode ver a referência no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, do versículo 14 ao 16 da Epístola aos Hebreus, ok? Capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Você está tomando nota aí? Vai anotando esses textos, porque não vai aparecer para você aí na tela, como eu já disse, todos os textos, tá? Eles tinham sofrido alguma perseguição como resultado de sua fé. E alguns, provavelmente, desanimados por suas tribulações ou em dúvida sobre seu compromisso com Cristo, estavam pensando em voltar para o judaísmo, ok? Outros já tinham deixado de reunir-se com seus irmãos. Capítulo 10, versículo 19 ao 39, é um texto bem grande, que fala a respeito disso. São 20 versículos falando sobre isso. Como no caso da identidade do autor, tá? Não podemos dizer de onde estas pessoas, tá? Ou onde essas pessoas viviam, de onde elas vieram, mas muitos estudantes da Bíblia favorecem Jerusalém ou Roma como possíveis destinos para a epístola. E aí você pode conferir no capítulo 13 de aos Hebreus, versículo 24, anotando tudo aí, né? Muito bem. Como foi sugerido no início deste artigo, o tema de Hebreus é a superioridade de Jesus Cristo, ok? Ele esboça isso. O autor argumenta que Jesus é superior aos anjos, Moisés, Josué, Arão, e isso você pode conferir nos capítulos 1, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 7, respectivamente, ok? Anotou aí? Capítulo 1, 3, 4 e 7, respectivamente. Não somente Jesus é um legislador e sumo sacerdote superior, mas uma aliança, tá? Sua aliança, na verdade, é superior à aliança mosaica. E aí você constata isso nos capítulos 8 e 10, ok? De fato, melhor é a palavra-chave do livro que está no capítulo 1, versículo 4. Capítulo 7, versículo 22, capítulo 8, versículo 6, enfim, uma série de referências na carta aos Hebreus, falando a respeito disso como sendo a palavra-chave para ilustrar e explicar essa questão. No Monte da Transfiguração, a voz que vinha da nuvem confirmou a Pedro, Tiago e João que Jesus é o Filho amado de Deus e que devemos ouvir a Ele em vez de Moisés, ou aliás, tá? Que está registrado lá em Mateus, capítulo 17, versículos 1 e 8, do versículo 1 ao versículo 8, do capítulo 17 de Mateus, ok? Está registrada essa questão. O escritor de Hebreus afirma o mesmo ponto logo no começo de sua epístola. Ele observa que, enquanto Deus usou vários métodos e indivíduos para levar sua palavra à humanidade, no passado, seu porta-voz durante estes últimos dias é o seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 2 relata isso, ok? O apóstolo Pedro afirmou que estamos vivendo nos últimos dias, ok? Você tem dúvida disso? Acredito que não. Quando identificou os acontecimentos de Pentecostes, Atos capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 17, ok? Como o cumprimento da profecia de Joel.
Lembra da profecia de Joel? A respeito desses dias. Naqueles dias há de vir sobre vós o Espírito Santo e tal. Aquela profecia de Joel estava se cumprindo, segundo Pedro relatou ali, tá? Está relatado em Atos a postura de Pedro, o discurso de Pedro a respeito. Esta afirmação sobre a autoridade de Jesus tem importantes implicações para aqueles que desejam justificar suas práticas religiosas, dando ouvidos a Moisés, isto é, apelando para a lei de Moisés em busca de autoridade. Nós vemos muita gente praticando isso e fazendo isso por aí, não é verdade? Se debruçam sobre a lei de Moisés para demonstrar a sua autoridade ou em busca de uma autoridade, tendo ele como referência. E a referência não é Moisés, a referência é Jesus, dos cristãos, ok? O tema de Hebreus é superioridade de Jesus Cristo. Por isso que ele chama a atenção do povo que está querendo voltar a se submeter à lei mosaica e que não era legal, não era interessante. Se você acreditou em Jesus, se você agora creu em Cristo, está servindo no cristianismo, por que voltar ao judaísmo? Não tinha razão de ser. É como trocar um carro novo por um carro enferrujado. É como trocar uma joia preciosa, né, por uma bijuteria, ok? Como dissemos aí no começo da nossa fala. Então, bem demonstrando a superioridade de Jesus, o tema aos Hebreus. Jesus não é só um outro porta-voz, ele é muito superior em natureza aos profetas, ok? Que o procederam, muito superior. Ele não é somente criador e redentor, segundo Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3, nos remetem a isso. Ele é também divindade, ok? Sem sombra de dúvida, Jesus é divindade. Ele é a mesma pessoa que o Pai, mas é a expressão exata do Pai, e assim participa da natureza eternal do Pai, ok? Embora ele esteja no plano terreno, ele participa da natureza eterna do Pai, ok? Muito interessante isso, e Hebreus nos faz ter essa convicção e certeza. O restante do capítulo é então essa escrita de Hebreus serve até como doutrina a ser ensinada hoje nos dias nas diversas igrejas por aí afora, que muitas vezes posicionam dessa forma, adorando mais aos anjos do que ao próprio Jesus Cristo. Então ele também serviu para mostrar que Jesus é superior aos anjos. Ele obteve um mais excelente nome do que eles. Capítulo 1, versículo 4 de aos Hebreus trata disso, tá? Nome se refere mais ao caráter e à posição do que a palavra pela qual alguém é chamado, ok? Quando a referência faz do nome de Jesus, está se referindo ao caráter, ok? Mais ao caráter do que propriamente ao nome pelo qual, a palavra pelo qual nós somos chamados, ok? O autor de Hebreus usa o silêncio de Deus para afirmar seu ponto. Ele cita afirmações divinas a respeito da posição de Jesus, e então pergunta se Deus jamais disse tal coisa de qualquer dos anjos. Capítulo 1, versículo 5, você tem como referência para que você possa analisar. Vai lá, Hebreus capítulo 1, versículo 5. A questão é obviamente retórica. Deus nunca se dirigiu a nenhum dos anjos como seu filho. Ele jamais chamou Miguel de filho, Gabriel de filho, e nem outros, de outras nomenclaturas, que a gente não sabe o nome de todos os anjos, pra caramba, para a gente poder decorar nomes. Por isso a Bíblia faz menção de alguns, mas não de todos, ok? Porque seria uma relação de nomes infinita, dada a quantidade de anjos existentes. A nenhum deles Deus chamou de filho, ok? De forma nenhuma. Mas a Jesus Deus chamou. Uma vez que Deus não os proibiu de fazê-lo, certamente que não. O argumento do escritor de Hebreus depende da premissa de que o silêncio de Deus é proibitivo, não permissivo, ok? Deus se cala no sentido de proibir, não permitir.
fugindo totalmente do ditado que a gente fala por aí, que é o ditado popular de quem cala consente. É isso, tá? Não foi um silêncio permissivo. O silêncio permissivo é esse desse ditado popular. O silêncio de Deus, não. Foi um outro silêncio, tá? Mas no sentido proibitivo. Um princípio importante para todos nós que procuramos a aprovação de Deus em nossas vidas. O escritor usa o mesmo tipo de argumento do silêncio de Deus nos versículos 13 e 14, ok? Do capítulo 1. Ele usa o mesmo argumento, o mesmo tipo de argumento a respeito do silêncio de Deus. A comparação entre Jesus e os anjos continua quando o escritor de Hebreus observa que os anjos são espíritos servidores que adoram o Filho durante sua encarnação, ok? Capítulo 1, versículo 6, 7 e versículo 14 trata disso. Jesus, contudo, é um monarca cujos anos não findarão, isto é, ele é um ser eterno, ok? Não vai se findar, ok? No plano espiritual. Jesus feito como irmãos. O primeiro capítulo de Hebreus, logo no capítulo 1, e a gente está só no capítulo 1, esmiuçando todas essas coisas aqui no capítulo 1 de Hebreus, depois nós vamos avançar doravante, ok? No primeiro capítulo de Hebreus, afirma claramente a superioridade de Jesus sobre os profetas e sobre os anjos. Guarda isso na tua cabeça. Jesus foi superior aos profetas e superior aos anjos. Quem disse isso? A Epístola aos Hebreus. Quem ensina sobre isso? A Epístola aos Hebreus. Por isso nós estamos estudando aqui. É fundamental a gente ter isso em mente. Em vista desse fato, o autor ressalta a necessidade de prestar atenção à mensagem dada pelo Senhor, capítulo 2, versículo 1 de Hebreus, ok? E confirmada por Deus através de milagres, capítulo 2, versículo 14. E as pessoas param e dizem, por que aconteciam tantos milagres nos dias de Jesus? Porque Deus precisava confirmar a soberania de Jesus diante dos profetas e dos anjos. Ok, gente? Hebreus deixa isso bem claro. Então não há que se comparar os dias de Jesus com os dias de hoje, com os nossos dias. Por que aqueles mesmos milagres não acontecem hoje? Hoje Deus não tem que comprovar nada para ninguém, mas naqueles dias de Jesus ele tinha que fazer isso para poder posicionar Jesus como superior aos profetas e aos anjos. Daí a questão da quantidade de milagres e do tamanho dos milagres que aconteciam. Deu para entender? Aí você consegue explicar. Hebreus dá uma aula a respeito disso, ok? Ele defende esta ideia usando uma forma de argumento que aparecerá várias vezes em seu livro, no livro de Hebreus. Aqueles que desobedecerem a lei entregue pelos anjos, a lei de Moisés, foram justamente punidos. Desde que Jesus é superior aos anjos, é ainda mais certo que a desobediência de sua lei será punida. Capítulo 2 de Hebreus, do versículo 2 ao versículo 4. Esta forma de argumento é às vezes chamada do secundário para o principal, ok? Isto é, o ponto é apresentado do caso menos importante para o caso mais importante, ok? Ou seja, uma comparatividade entre a lei mosaica e as leis de Cristo, as leis estabelecidas por Cristo. Então há um peso, há uma diferença. Você sai do menos importante para o mais importante, ok? Veja bem que nós não estamos fazendo benemérito nenhum de Moisés. Hebreus também não está fazendo isso. O escritor de Hebreus também não faz isso. Ele só demonstra e quer comprovar a superioridade de Jesus Cristo. E Jesus tem que ser visto dessa forma, como superior aos profetas, como superior a Moisés, como superior a Josué, como superior a Davi, como superior a Salomão, como superior a Abraão, como superior aos anjos. Jesus é superior, e ponto. É o que Hebreus aqui está procurando mostrar, que o autor de Hebreus está procurando trazer para nós essa elucidação. Os primeiros 4 versículos também introduzem um outro padrão encontrado neste livro. Vamos ver. Enquanto o autor argumenta de um modo muito lógico, ele interrompe periodicamente seu raciocínio
com evidências aos seus leitores. Ou seja, ele dá comprovações, ele não só fala, ele argumenta, ele dá provas, ok? Então ele é um estudioso, uma pessoa muito interessada, muito conhecedora do Antigo Testamento, para poder falar com tamanha propriedade, tá? Enquanto o autor argumenta de um modo muito lógico, né? Ele interrompe periodicamente, já falei sobre isso, ok? Ele escrevia aos cristãos que estavam pensando em voltar ao judaísmo. Era para esses que ele estava escrevendo. Então ele tinha que ser contundente e comprovador. Ele tinha que trazer o Antigo Testamento e colocar para eles, ó, a lei mosaica fala isso, isso e isso. Jesus deixou esse ensinamento. Havia uma comparatividade. Você notou isso? Você tem notado isso? Leia o livro de Hebreus. Com essa ótica, você vai conseguir entender. Assim, com advertências como estas espalhadas através de todo o livro. Tá? E aí eu vou passar para vocês a referência. Anota aí, pega a caneta, papel, vai lá. Faz a anotação, por favor. Capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Tudo Hebreus, hein? Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 4, versículo 13. Vou repetir. Capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 4, versículo 13. Capítulo 5, versículo 11. Capítulo 6, versículo 20. Capítulo 10, versículo 19 ao 39. Capítulo pode ver especialmente o capítulo 6, versículo 4 ao 6, capítulo 10, versículo 26 ao 29. Então não é bom abandonar Jesus, ok? Bota isso na tua cabeça. Abandonar Jesus é prejuízo de fato, ok? É prejuízo. Ah, mas pode se reconciliar. Vai que não dá tempo. Né? Imagina, mas mergulha aí nesses textos de Hebreus, que é um ensinamento muito bacana, porque ele estava se dirigindo aos hebreus convertidos que estavam tentando se desviar de Jesus e voltar ao judaísmo. Olha só que importância tem essa epístola. É para esse público. Talvez sirva para um público hoje de cristãos que ficam pensando em pular do barco, que ficam pensando em sair da trincheira, que ficam pensando em sair da igreja, que ficam pensando em se desviar, sair da presença de Jesus, abandonar, né? Migrar para uma outra religiosidade, ok? Sem base, sem contextualização, sem afirmatividade, já conhecendo Jesus na íntegra, particularmente. Muitas pessoas tendem a pensar dessa forma, como os hebreus pensavam naqueles dias, e isso é muito interessante de se pensar. A epístola aos Hebreus trata disso e é muito interessante, ok? O escritor cita o Salmo 8, que é muito importante, ok? E ele cita no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8 de Hebreus, ele cita o Salmo 8. Você já percebeu isso? Lê lá esse texto, esse pedaço de texto, capítulo 2, do versículo 6 a 8. O escritor de Hebreus cita o Salmo 8. Interessante isso, tá? Dá uma lida lá para você poder conferir. Uma passagem que observa que o homem foi criado um pouco mais baixo do que os anjos, tá? Não com uma diferença tão grande. Este fato provavelmente levantou uma questão na mente de seus leitores. Se Jesus é superior aos anjos, por que ele tomou a forma de um homem que foi feito inferior aos anjos? É uma questão, é verdade? E aí Hebreus, o escritor de Hebreus está mostrando que Jesus é superior aos anjos, mas se os anjos são superiores aos homens, por que Jesus em forma de homem continuou sendo superior aos anjos? É um questionamento interessante. A resposta a essa pergunta é encontrada no papel redentor de Jesus e que Jesus desempenha, ok? O homem precisa de um mediador entre Deus e si mesmo, porque Jesus sofreu e foi tentado, como são os homens neste mundo. Ele pode, portanto, ajudar os homens
como um misericordioso e fiel sumo sacerdote. Referência? Hebreus capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Ok? Anotou aí? Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. É a resposta para aquela pergunta ali de cima. Jesus, mesmo em forma de homem, ele se doou, mas permaneceu na forma de redentor. Na obra consumada por ele, ele demonstra que ele é superior aos anjos, continua mesmo sendo tomando a condição humana. O autor de Hebreus voltará ao assunto do sumo sacerdócio de Jesus para uma extensa discussão mais tarde neste livro de Hebreus. A gente vai falar sobre isso. Neste capítulo, contudo, ele afirma que Jesus tinha que se tornar como seus irmãos, de modo a servir como sumo sacerdote. Ele tinha que tomar um corpo humano para experimentar a morte por todos os homens, ok? Olha lá, contextualizado. Através de sua morte e ressurreição, ele derrotou, presta atenção no que eu estou falando aqui agora, ele derrotou Satanás, que tem o poder da morte. Capítulo 2, versículo 14. Frisando bem isso. Ele derrotou, através de sua morte e ressurreição, ele derrotou Satanás. Guardou isso na mente? Satanás já está derrotado. Não há o que lutar contra Satanás hoje. Não. De forma nenhuma. Já não há mais luta a ser travada, se Jesus já derrotou. Ok? Contra o que nós lutamos? Contra as nossas próprias concupiscências, contra os nossos próprios desejos pecaminosos, contra a nossa natureza humana. É contra isso que nós temos que lutar. Tem gente que se prepara todo, certa via todo, que vai enfrentar o diabo, que vai lutar com Satanás. Que é isso? Satanás não foi derrotado por Jesus. E quem é você e quem somos nós para enfrentá-lo? Precisou Jesus morrer e ressuscitar para poder vencê-lo. Ok? Só Jesus pôde fazer tal obra, pôde fazer tal coisa, e foi a obra da redenção. Ok? Através da sua morte e ressurreição, ele derrotou. Ok? Ele tinha que se tornar como os homens, isto é, partilhar da carne e do sangue, capítulo 2, versículo 14 de Hebreus, porque dá ajuda aos homens e não aos anjos, capítulo 2, versículo 16, justifica isso, porque aos homens e não aos anjos, está lá no capítulo 2, versículo 16. Deus seja louvado por termos um sumo sacerdote que entende a nossa situação. Jesus hoje, na condição de sumo sacerdote, diante do trono de Deus, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, justifica-nos cotidianamente, ok? Com a sua infinita graça, bondade e misericórdia, porque ele experimentou na carne tudo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Deu para entender? E é o que está registrado aí no livro, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1. Ficamos no capítulo 1 hoje, ok? Estamos terminando aqui. Na próxima quarta-feira, a gente volta novamente. Vamos falar sobre um descanso. O descanso permanece. Vamos falar e vamos entrar em outros capítulos. Capítulo 3, capítulo 2, capítulo 4, 5, de Hebreus. Tem muita coisa para a gente estudar a respeito da carta aos Hebreus, que é muito importante essa epístola. Então, vem com a gente para na próxima quarta-feira estar conosco. Você vai tomando nota aí de todas as informações que nós temos a passar, Siga-nos, por favor, na nossa página do Facebook. Siga-nos no Instagram, @CostaJúlio50. Siga-nos lá, por favor, ok? E não deixa de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, ok? Igreja Evangélica do Ministério Luz Apostólica. Digita lá, entra na nossa página do YouTube e se inscreva, porque se inscrevendo você vai estar cooperando muito com essa obra que a gente está desenvolvendo. Lá no YouTube nós temos muitos vídeos, muitas mensagens, ok? E você pode usar qualquer uma delas na hora que você quiser, não deixa de usar. Nós temos aqui todo domingo na nossa igreja o nosso culto de louvor dominical, e a nossa igreja fica
na Rua Marli dos Santos Garcês, 261, Andrade Araújo, Belfor Roxo, é o nosso endereço, que você pode comparecer aqui domingo. Todo domingo nós fazemos o culto de louvor dominical a partir das 19 horas, tá? E a nossa live vai ao ar a partir das 19h20. Você pode nos acompanhar por essas redes que você hoje está nos acompanhando, e esteja conosco domingo. Sempre Deus tem uma mensagem de fé, de esperança, de amor, voltada para o seu coração e para a sua família, ok? Então não deixa de participar. Deus é contigo, com certeza vai te abençoar e vai te ajudar. Aí você está aí vendo, assistindo, acompanhando a gente, todas as lives, acompanhando nosso trabalho, achando bonito. Poxa, que bacana, o pastor trazendo sempre um ensinamento, um estudo, uma palavra, uma mensagem. Queria muito contribuir com esse ministério. Nós disponibilizamos aí a nossa chave Pix e o nosso código QR, ok? QR Code, que você pode aí acessar, está aí disponível para você no nosso Facebook, ok? Já está com isso aí, você pode acessar e pode contribuir a hora que você quiser, quando você quiser, ok? Você pode também adquirir nossos livros, ok? Nós somos autores de capítulos de livros, estamos aí escrevendo outras obras. Você pode acessar, você pode ir através do Amazon.com, ok? Mas também você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, por favor, ok? 21 994 54 34 14, 21 994 34 54 34 14. Embolei tudo agora, mas está aí para você, tá bom? Entre em contato com a gente, vamos estar orando por você, conversando contigo, tá? E batendo papo contigo, dialogando com você. Entre em contato conosco, que a gente vai te orientar como adquirir, até o livro físico, inclusive. Você pode adquirir. Aliás, amanhã nós estaremos com um lançamento ali na Casa da Cultura da cidade de Belfor Roxo, através da Secretaria de Cultura, às 15 horas, uma tarde de autógrafos, ok? Nós estamos tendo apoios diversos, né? Apoios bacanas, e nós vamos estar ali autografando os livros que vocês vão poder adquirir, pegar na mão, livro físico, tá? Vai estar show de bola, vai ser um momento excepcional, vai estar ali um momento e tanto, cumprindo todos os protocolos. Não deixa de comparecer de máscara, usando máscara, tá? Nós estamos ali com álcool em gel, nós estamos ali com tudo, e a nossa orientação em tempo de pandemia é essa: lave as mãos, tá? Mantenha o distanciamento social. Se precisar sair de casa, não deixe de usar a máscara, ok? E nós estaremos cumprindo todo o protocolo ali amanhã, já está tudo certinho, esperamos por você lá. Vai lá para nos conhecer, a gente não vai poder se abraçar, mas vai poder dar soquinho, ok? Dar um soquinho, tal, fazer uma foto, tá? Te entregando o livro. Vai lá, dá esse prestígio aí, prestigia, esteja conosco para estar abençoando também a nossa obra, em nome de Jesus. Nós sempre oramos no final desse estudo e no final do culto aos domingos, pela sua vida e pela vida da sua família. Então, toma uma posição diante de Deus agora, que você quiser, tá? Da forma que você tiver sua fé, e manifesta a sua fé diante de Deus. Receba essa palavra de oração. Bendito Deus, Pai eterno, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro agora por essas famílias que estão conosco, todas essas pessoas que estão nos acompanhando através dessa live, aquelas que estarão assistindo essa live posteriormente. Toma cada vida em tuas mãos. Abençoa essa pessoa que está agora, Senhor, nesse momento, assistindo essa live e assistiu até o final. Fica presente no seu lar, curando as enfermidades, repreendendo todo o mal e cuidando dessas famílias em todos os aspectos. Abra portas, Senhor, se precisarem ser abertas. Abra os caminhos que precisarem serem abertos e cuida dessas vidas pelo amor do seu nome. Visita também os hospitais. Toca no coração das autoridades, sensibiliza, quebranta os corações para, Senhor, ó Deus, fazerem um trabalho mais sensato e coeso, para que isso possa transcorrer com a maior velocidade possível e todos possamos ser vacinados em nome de Jesus. Continua abençoando os que estão na linha de frente, permaneça entre nós, te agradecemos hoje e para sempre. Até domingo, querendo Deus.